nós vamos começar com este vídeo uma playlist com geometria espacial. Você está vendo aqui na tela, nós vamos estudar nesta aula aqui os conceitos fundamentais de geometria espacial e também a famosa lei de Euler ou lei de Euler, como alguns preferem. Então, inicialmente, nós vamos entender aqui o conceito de poliedros. Você está vendo aqui na tela o conceito de poliedro. O que vem a ser poliedros, pessoal? Então, vamos observar aqui. Você observa aqui na letra A e na letra B, nós temos dois poliedros aqui, certo? E o que é que você está observando de característica importante? Os poliedros, todas as faces de um poliedro são somente faces planas. Então, repetindo, as faces de um poliedro, todas elas são somente faces planas. É diferente, por exemplo, do que a gente chama de corpos redondos, como, por exemplo, isso aqui, ó, uma esfera, mais ou menos isso, né? Então, isso aqui, ó, é um corpo redondo, certo? Outro exemplo de corpo redondo é isso aqui, ó, certo? Que figura é essa aqui, ó? Isso aqui é o cilindro. Então, ó, no poliedro não pode aparecer nenhuma face curva, que é o caso aqui dos corpos redondos. Então, se observa aqui na letra A que eu tenho, ó, quadriláteros como faces, ó, certo? Polígonos de 4 lados. Aqui está, certinho? E aqui na letra B também, você observa que eu só tenho faces planas. Então, aqui se trata realmente de poliedros. Agora, o detalhe. Este poliedro aqui, ó, da letra A, ele é um poliedro convexo. E este aqui da letra B, ele é um poliedro côncavo. Beleza? O que é que diferencia um poliedro convexo de um poliedro côncavo? Olha, imagine o seguinte. Você situa aqui dois pontos do poliedro. Por exemplo, este ponto e este outro ponto aqui, ó, certo? Se você imaginar aqui, ó, a união aqui desses dois pontos, ó, vai ser uma reta. Opa, não deu reta nenhuma aqui, né? Mas vamos ver, ó. Ó, você vai ter aqui o seguinte, ó. Observou aí, ó? Todo esse segmento de reta, ele está inteiramente dentro do poliedro. Nenhuma parte dele está fora do poliedro. O que não acontece é aqui, ó. Aqui você observa, se eu colocar um ponto aqui, ó, e outro ponto aqui, por exemplo, olha o que vai acontecer. Eu venho aqui, ó, vou unir esses dois pontos e vai acontecer isso. Vai acontecer que uma parte aqui do segmento vai ficar fora do poliedro, né? Então, ao contrário do convexo, quando você une dois pontos, todo o segmento fica inteiramente dentro do poliedro, tá certo? E aqui no côncavo não. Falando de uma forma mais popular, o poliedro côncavo, ele tem uma entrada, várias entradas. Por exemplo, aqui, ó, um degrauzinho aqui, ó, aqui também desse lado. Aqui não, ó. Você observa que aqui não tem entrada nenhuma, ok? Então, acho que fica fácil para você definir o que é poliedro convexo e o que é poliedro côncavo, tá certo? Por exemplo, ó, se eu colocar este poliedro aqui, ó, vou tentar desenhar aqui, ó, para você observar. Ó, só um instante. Aqui, ó. Pronto. Outro aqui, ó. Beleza. Aqui novamente, ó.
agora. E agora? Aqui, ó. Vamos continuar aqui o desenho. Aqui também. Aqui. Aqui. Opa. Continuando aqui, fazer o desenho. Beleza. Agora aqui. E aqui. Tá certo? Comparando esse poliedro com este outro aqui da figura. Esse aqui é o poliedro côncavo. Exatamente. Ele tem uma entrada, ó. Aqui, ó. Esse degrauzinho aqui. Tá certo? Este outro poliedro tem alguma entrada? Não. Então, ele é um poliedro convexo. Beleza? Muito bem. Agora, vamos ver aqui os elementos de um poliedro. Interessante aqui você observar. Olha, você observa aqui, ó, que eu tenho esses pontos onde se encontram vários dos tracinhos aqui, ó. Certo? Aqui, ó. Aqui, aqui e aqui. Desse ponto, por exemplo, saiu 3 retas aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Desse aqui também saiu 3, aliás. 1, 2, 3. Sabe como é que chama isso aqui, ó? Isso aqui a gente chama de vértice. Vértice. Ok? Então, aqui tem quantos vértices nesse poliedro? 1, 2, 3, 4, 5. E o que são essas retas aqui? Essas retas, a gente chama essas retas de aresta. Como é o nome? Aresta. Exatamente. Então, ó, aqui, uma aresta, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 arestas. Né? Agora, isso aqui, ó, o polígono formado aqui por essas 3 arestas aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Seria essa região aqui, ó. Essa região aqui. Tudo isso aqui, ó. Isso aqui é o quê, ó? Tudo isso aqui, ó, esse triângulo é uma face. Exatamente. Uma face. As faces no poliedro não é nada mais do que os polígonos que formam esse poliedro, né? Que aqui no caso nós temos 4 faces triangulares, ó. 1, 2, 3 e 4. E temos uma outra face quadrada, que é a base aqui. Então, são quantas faces ao todo? Nós temos as 4 faces laterais, que são triangulares, e a face da base aqui. Então, são 5 faces ao todo. Ok? Então, repetindo. A aresta é a interseção de 2 faces. Essa aresta aqui, por exemplo, ela pertence a esta face e também a outra face lá, na outra lateral, na parte do fundo aqui. Esta aresta aqui, ó, ela pertence a esta face e também a esta. Então, uma aresta é a interseção entre 2 faces. E eu tenho o vértice, que é o ponto de encontro de 3 ou mais arestas. O vértice, ponto de encontro de 3 ou mais arestas. Beleza, pessoal? Muito bem. Parece que eu fiquei aqui no meio, né? Mas deu para você entender aí quando é que o poliedro é côncavo. Olha aqui, ó. Eu fiquei aqui no meio aqui do poliedro côncavo. Eu vou tirar aqui, ó. Viu só? Observou aqui, ó. Então, você observa que aqui nesse poliedro aqui da minha direita, da direita aqui no vídeo, ele tem uma entrada. Então, ele é um poliedro côncavo, ok? Agora, pessoal, nós vamos falar sobre o que a gente chama de lei de Euler ou Euler, certo? Vamos ver aqui, ó. Muito bem. Relação de Euler. Alguns chamam Euler. É um alemão, se não me engano. Bem, então vamos observar aqui, ó. O que é que diz essa relação de Euler? Ela diz aqui, ó, V
mais F é igual a A mais 2. O V é de vértice, o F é de face e o A é de aresta, certo? Então, aqui, a soma dos vértices mais as faces de um poliedro é igual à soma das arestas mais 2. Agora, o detalhe. Isso aqui só vale quando o poliedro é o quê? Convexo. Só vale para poliedros o quê? Convexos. Beleza? Muito bem. Você pode até, para aprender aqui, vamos fazer assim, mais 2. Vamos fazer assim, mais 2. Então, vamos aplicar esta relação de Euler aqui neste poliedro aqui do lado. Aqui eu tenho aqui, vamos contar aqui os vértices, as faces e as arestas aqui nesse poliedro. Digamos que aqui fosse uma caixa de sapato ou uma casa com o teto, o forro e a base aqui, o chão, né? A superfície aqui. Bem, eu tenho aqui, ó, quantas faces? São 4 paredes laterais, ó, 4 paredes laterais. Então, vamos lá. As faces são quantas? Tem as 4 paredes laterais, o forro em cima e a superfície embaixo. Então, ó, 4 laterais mais 2 aqui, ó, dá quanto? 6. 6 faces. São 6 faces, beleza? Agora, vamos para as arestas. Quantas são as arestas? Então, vamos lá. Ó. Começando aqui, a parte de cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, são quantas arestas? 12. Vamos agora para os vértices. Vértices. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pronto. 8 vértices. Vamos ver se dá certo aqui usando a relação de Euler. V mais F é igual a A mais 2. Quantos são os vértices? 8. Quantas são as faces? 6. Quantas são as arestas? 12. Mais 2. 8 mais 6, 14. 12 mais 2, 14. C, Q, D. Como queríamos demonstrar. Beleza? Vamos concluir aqui esta aula com um probleminha. Veja que diz assim, ó. Num poliedro convexo, o número de arestas excede o número de vértices em 6 unidades. Calcule o número de vértices. Então, detalhe aqui, eu vou usar aqui a lei ou a relação de Euler. V mais F igual a A mais 2. Detalhe, aqui disse que o número de arestas, aresta é o quê? É A. Excede o número de vértices em 6 unidades. Significa dizer que o número de aresta é o número de vértices, que é V, que eu não sei quanto é, mais 6, que diz que excede, ou seja, ultrapassa. Então, aqui ó, você tem o valorzinho de A. O A é igual a V mais 6. Pronto, vamos substituir aqui, ó. V mais F, eu vou calcular aqui ó, o número de... Não é o número de vértices, aqui está errado, viu? É o número de faces que ele quer, certo? Vou riscar isso aqui, ó. Ele não quer o número de vértices, aqui foi um erro, ó. Ele quer o número de faces, ok? Número de faces. Então, vamos lá. V mais F igual a A mais 2. Eu não sei quem é V, eu não sei quem é F, vou calcular. Agora, arestas aqui eu substituo por V mais 6, porque diz que as arestas são os vértices mais 6 unidades. Então, colocar no lugar de A, V mais 6, mais 2. Beleza? Vamos colocar as letras, as variáveis no primeiro membro. Então, esse V já está no primeiro. Opa! Vamos ajeitar aqui esse sinalzinho de igual, de mais, ó. De novo. Então, vamos lá. V mais F. Pega esse V, traz do segundo para o primeiro. Ele vai ficar negativo.
igual a 6 mais 2. Ó, este V com este V, ó, V positivo com V negativo, ó, cancela. Então fica o quê? F. Porque V menos V, como os dois são negativos, eu vou subtrair. V menos V é 0, 0V. Então, esquece. 6 mais 2. F, acho que eu estou no meio aqui. Olha só. Não, tá beleza, tá dando de ver aí, né? Ok. Então, F é igual a 6 mais 2, 8. Pronto. Este poliedro, ele possui aí, então, 8 faces. Beleza, pessoal? Então, este foi o primeiro vídeo, a primeira aula sobre geometria espacial. Então, você observa que é um conteúdo muito bom para a gente estudar, para a gente aprender. Beleza?